Naquela noite, eu me entreguei a ele, sem saber ao certo quem era, aninhada em seus braços. Eu, Patrícia Costa, que vivi por 15 anos como uma executiva impecável, mas um único erro de uma noite abalou tudo o que eu era. Em um hotel qualquer no Rio de Janeiro, embriagada e confusa, cruzei a linha com um subordinado 15 anos mais jovem. Em circunstâncias normais, isso jamais aconteceria. Eu era uma diretora fria e impecável. Mas naquela noite, algo dentro de mim se quebrou. Há uma razão chocante para tudo isso ter acontecido. Antes de começar, por favor, curta e se inscreva no meu canal. Curtidas e inscrições ajudam muito na produção de vídeos. Vamos começar a história. Senhora diretora Patrícia, o gerente financeiro, o Sr. Tiago Mendes, foi confirmado para acompanhá-la na reunião do projeto de Lisboa. A secretária falou, e eu franzi o senho por um instante. Tiago Mendes, do departamento financeiro, era um gerente com 12 anos de casa, responsável pela área de investimentos. Eu reconhecia sua capacidade, mas, sinceramente, ele não era o meu tipo. Parecia muito simples e sem jogo de cintura. Mas trabalho é trabalho. Era uma viagem de 3 dias e 4 noites para Portugal, com uma importante reunião agendada com investidores estrangeiros. Quando o encontrei na área de embarque do aeroporto de Guarulhos, suspirei por dentro. Um terno cinza, cabelo bem penteado. Exatamente o perfil de um funcionário exemplar. Ele tinha cerca de 1,78, alto como eu, mas seu estilo geral era discreto. Boa tarde, senhora diretora. Tiago Mendes. Sua saudação foi formal. Ao apertar sua mão, percebi que ela era um pouco maior que a minha, firme e quente. O avião partiu ao meio-dia. Na classe econômica, pois as regras da empresa exigiam classe econômica para voos de menos de 4 horas. Nossos assentos foram designados lado a lado. Senti o espaço apertado assim que me sentei. Meu ombro e o dele se roçavam constantemente. Uma tensão sutil pairava, mesmo com o apoio de braço. Eu me inclinei para o lado da janela. Se estiver desconfortável, posso me ajustar para o lado de dentro, senhora diretora, disse Tiago com cautela. Eu balancei a cabeça. Não, obrigada. Está bom assim. Mas manter aquela posição por 3 horas e meia não foi fácil. Cada vez que meu braço tocava o dele, sentia um constrangimento inexplicável. Cerca de 1 hora após a decolagem, a aeronave encontrou uma turbulência. Naquele instante, minha mão escorregou do apoio de braço e caiu sobre o dorso da mão dele. Ah, desculpe. Retirei a mão rapidamente. Mas foi estranho. A sensação do toque de sua mão ficou na minha mente. Não, tudo bem. Ele respondeu calmamente, mas a ponta de sua orelha parecia um pouco avermelhada. A refeição foi servida. Enquanto jantávamos na pequena mesa, notei de repente seu perfil. Seu queixo era mais definido e seu nariz mais reto do que eu imaginava. Eu nunca tinha percebido isso antes, mas de perto ele era bem bonito. Por que estou pensando nisso? Virei o rosto. Casada há 20 anos. Meu marido era um chefe e proprietário de um renomado restaurante. Por fora, éramos o casal perfeito. Mas por dentro, sabíamos. Há tempos, o tédio havia se infiltrado em nosso relacionamento. Chegamos ao aeroporto de Lisboa às 4 da tarde. A reunião estava marcada para as 7 da noite. Do aeroporto, seguimos direto para a região central de Lisboa, onde ficava o escritório da investidora. No táxi, Tiago perguntou com cautela. Diretora, é melhor fazermos o check-in no hotel depois da reunião, não é? Claro, podemos deixar as malas na recepção da investidora. A paisagem de Lisboa passava pela janela. Os prédios imponentes, as luzes neon, as ruas movimentadas. De repente, pensei, este é um mundo diferente do meu. Em São Paulo, eu repetia a mesma rotina todos os dias. Saída às 7 horas, retorno às 22 horas. Nos fins de semana, meu marido estava sempre ocupado com o restaurante. Há muito tempo, mesmo no mesmo espaço, não nos víamos mais. Diretora. A voz de Tiago me trouxe de volta à realidade. Ah, desculpe, estava pensando. Chegamos. Naquele momento, eu não sabia. Esta viagem mudaria completamente a minha vida. A reunião foi mais tranquila do que o esperado. O diretor da investidora de Lisboa disse que consideraria positivamente nossa proposta. A análise financeira afiada de Tiago durante a apresentação foi de grande ajuda. Tiago, bom trabalho.
Você preparou tudo com muita atenção, eu disse ao sair da sala de reunião. Ele sorriu abertamente pela primeira vez. Obrigado, diretora. Sua apresentação foi impecável. Seu sorriso era mais brilhante do que eu imaginava. Uma expressão que eu nunca tinha visto na empresa. Agora, vamos jantar. A investidora preparou um jantar de confraternização. Em um restaurante chique no centro de Lisboa, o diretor da investidora, o chefe de equipe, e nós dois, sentamos à mesa. A comida foi servida, e o vinho foi derramado. Diretora Patrícia, vamos brindar, não é? Sim. Que tenhamos uma boa parceria. O primeiro brinde, o segundo. A atmosfera ficava cada vez mais animada. Eu geralmente bebia bem, mas naquele dia, a outra parte continuava a me servir. Era uma situação de negócios, então não podia recusar. Mais um para você também, Tiago. Ah, sim. Obrigado. Tiago, sentado ao meu lado, também estava com o rosto vermelho. Parecia que ele não bebia muito. Mesmo assim, ele se esforçava para acompanhar. Com o tempo, sentia a embriaguez aumentando. As luzes do restaurante pareciam embaçadas e os sons soavam distantes. Diretora, está tudo bem? A voz de Tiago veio até mim. Eu balancei a cabeça. Mas, sinceramente, minha mente estava nublada. Está tudo bem. É só um pouco. Mas minha voz saiu mais lenta que o normal. A confraternização terminou por volta das 11 da noite. A investidora chamou um táxi e seguimos para o hotel. Diretora, pode se apoiar, disse Tiago no táxi, segurando meu ombro. Seu ombro era mais firme do que eu esperava. Havia um perfume masculino sutil. Ao chegar ao lobby do hotel, eu estava mal conseguindo me manter consciente. Tiago parou no balcão de check-in. Confirmação de reserva, por favor. Nos nomes de Patrícia Costa e Tiago Mendes. O funcionário checou o computador e fez uma careta. Com licença, mas a reserva é para uma suíte de 2 quartos. Não são 2 quartos separados. O quê? A voz de Tiago soou confusa. Eu também tentei me recompor, mas minha cabeça estava pesada. Parece que o responsável pela reserva cometeu um erro. Há outros quartos disponíveis agora? Sinto muito, mas estamos lotados hoje. No entanto, é uma suíte de 2 quartos, então há 2 quartos, totalmente separados. Eu balancei a mão. Está bem. Vamos subir. Resolvemos isso amanhã de manhã. No espelho do elevador, meu reflexo estava um caos. A maquiagem borrada, o cabelo bagunçado. Tiago também estava com a gravata desfeita. O elevador abriu no 32º andar, na porta da suíte. Uma sala de estar espaçosa e 2 quartos em lados opostos. Tiago verificou as malas. Diretora, fique com o quarto da direita. Eu fico com o da esquerda. Obrigada. Eu cambaleei para o quarto da direita. Ao ver a cama, quis desabar ali mesmo. Mas precisava de um banho. O cheiro de álcool estava por todo o meu corpo. Tirei a roupa no banheiro e tomei um banho. A água quente escorria pelo meu corpo. Parecia que estava recuperando um pouco a consciência. Mas minha cabeça ainda estava pesada. Enxuguei o corpo com a toalha e vesti um roupão. Meu reflexo no espelho, 56 anos. Mas eu me cuidava bem, então parecia ter 40 e poucos. Mesmo assim, hoje parecia cansada. Abri a porta do banheiro. O corredor estava escuro. Apenas a luz fraca da sala de estar filtrava. Onde era o meu quarto? Seria por causa do álcool? Por um instante perdi o senso de direção. Esquerda ou direita? Abri a porta da esquerda. Alguém estava deitado na cama. Uma silhueta masculina no escuro. Uma respiração regular. Ah, é meu marido, pensei. Como em casa, meu marido dormia primeiro e eu tomava banho e entrava. Aproximei-me da cama. Levantei um pouco o cobertor e me deitei ao lado dele. Estava quente. Senti o calor masculino. Naturalmente, encostei meu corpo nas costas dele, como um hábito de 20 anos. Mas algo estava errado. As costas do meu marido não eram tão largas, e este perfume também não era o dele. O homem se virou em seu sono e me abraçou. Naquele instante, meu coração disparou. Este homem não é meu marido. No momento em que percebi, já era tarde. Seus braços estavam em volta da minha cintura, e eu estava em seus braços. Diretora, uma voz baixa em seu sono. Era Tiago Mendes. Minha mente deveria ter despertado completamente. Mas seria por causa do álcool ou por causa do calor dele? Eu não me movi. Ah, me desculpe.
Ele tentou se afastar, constrangido. Mas minha mão agiu primeiro. Agarrei sua camisa. Não vá. Eu não podia acreditar que tinha dito isso. Mas realmente disse. No escuro, sua respiração ficou mais ofegante. A minha também acelerou. Diretora, agora. Coloquei meu dedo em seus lábios. A partir daquele momento, tudo ficou embaçado. Seus lábios tocaram minha testa. Com cuidado, tremendo. Fechei os olhos. Patrícia. Um apelido que nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Não chefe, nem diretora, apenas meu nome, Patrícia. Eu o abracei pelo pescoço. Naquela noite, cruzamos a linha. Meu roupão foi tirado e sua camisa caiu no chão. A sensação dos lençóis, sua respiração ofegante, o batimento do meu coração, tudo se misturou. Pela primeira vez em muito tempo, ou talvez pela primeira vez, eu era uma mulher. Não uma diretora, nem uma esposa. Apenas uma mulher. Seus toques eram desajeitados, mas a sinceridade podia ser sentida. A cada toque em meu corpo, sentia um tremor em suas mãos. Não nos soltamos até o amanhecer. E, naquele momento, eu não senti culpa alguma. Acordei às 6 da manhã. Os raios fracos do sol filtravam pelas cortinas, um teto desconhecido e a respiração regular ao meu lado. Lentamente virei a cabeça. Tiago Mendes estava deitado ali. Seu rosto, imerso em sono profundo, parecia relaxado, diferente de como o via na empresa. De repente, as memórias da noite anterior vieram como uma onda. O que eu fiz? Meu coração batia forte. Meu corpo sob o cobertor, sem nada. Meu roupão e a camisa dele estavam emaranhados no chão. Realmente aconteceu. Minhas mãos tremiam. 20 anos de casamento. Nunca tinha sequer pensado em outro homem além do meu marido, e ainda por cima, com um subordinado 15 anos mais jovem. Saí da cama com cuidado. Levantei um pouco o cobertor e peguei meu roupão, vestindo-o sem fazer barulho. Abri a porta e saí para o corredor. Passei pela sala de estar e entrei no meu quarto, o da direita. No momento em que fechei a porta, minhas pernas falharam. Caí no chão. Isso é um sonho. Precisa ser um sonho. Mas as sensações que restavam em meu corpo diziam que era real. Tomei um banho. Joguei água quente por todo o corpo, tentando apagar a noite anterior. Mas não se apagava. Nem do meu corpo, nem da minha memória. Por que eu não recusei? Poderia ter usado o álcool como desculpa, mas eu sabia. Quando percebi, eu estava definitivamente consciente. E mesmo assim, fui eu quem o agarrou primeiro. Olhei meu rosto no espelho. 56 anos, mãe de 2 filhos e casada há 20, diretora de uma grande empresa. Estou louca. Mas meu rosto no espelho, estranhamente, parecia mais brilhante. Havia um rubor nas minhas bochechas que não via há muito tempo. Saí do quarto por volta das 8. Maquiada e vestida com esmero, o mais parecida possível com o meu eu normal. Tiago Mendes estava sentado no sofá da sala. Ele também parecia ter tomado banho. Cabelo molhado, camisa recém-trocada. Nossos olhos se encontraram. Bom dia. Sua voz tremia. A minha também. Bom dia. Um silêncio constrangedor pairou. O que deveríamos dizer? Me desculpe pela noite passada. Foi um erro. Tiago foi o primeiro a falar. Diretora, vamos esquecer o que aconteceu na noite passada, eu disse friamente, sem olhar para ele. Nós dois estávamos bêbados e cometemos um erro. Apenas esqueça. Sim. Sua resposta foi baixa, mas a emoção em sua voz me atingiu no peito. Vamos tomar café da manhã. Temos a segunda reunião com a investidora às 9, não é? Sim. Certo. Café da manhã no restaurante do hotel. Sentados um de frente para o outro na mesa, mas não nos olhávamos. Tomamos café, comemos torradas. Tudo era mecânico. Você checou os materiais da reunião de hoje, certo? Sim. Eu já. Ontem à noite. Ele parou de falar. A palavra ontem à noite também me sufocou. Confirmei. Certo. A conversa parou. Mesmo as conversas de trabalho que normalmente fluiriam naturalmente hoje eram constrangedoras. Depois de comer, descemos para o lobby. O carro enviado pela investidora esperava. Silêncio no carro. Apenas olhamos para as ruas de Lisboa pela janela. Mas algo estava errado. Minha mão tremia. A presença dele sentado ao meu lado era muito forte. O calor do corpo dele,
A respiração dele, tudo era vívido. Isso não está certo. Concentre-se. Eu me repreendi por dentro. Isso não deveria acontecer novamente. Éramos apenas chefe e subordinado. Mas meu coração continuava batendo. Sala de reunião da investidora. A segunda reunião começou. Eu voltei a ser a diretora impecável. Fiz a apresentação, respondi às perguntas. Tiago Mendes também. Sua explicação dos dados financeiros era a de um especialista. Mas, ocasionalmente, nossos olhares se encontravam. Cada vez que isso acontecia, eu virava a cabeça. Ele também. A reunião terminou com sucesso. A investidora demonstrou uma resposta positiva e concordou em revisar o rascunho do contrato. Parabéns, diretora Patrícia. Que bom resultado. Obrigada. Apertos de mão, cumprimentos. Tudo era perfeito. Mas eu não estava nada tranquila. No carro de volta ao hotel, Tiago perguntou com cautela. Diretora, a senhora está realmente bem? Sim. Por quê? Não, só. Ele não disse mais nada. Eu também não respondi. Mas eu sabia. Nenhum de nós estava bem. A noite passada não tinha acabado. Diretora, o que a senhora gostaria de fazer para o jantar? No carro, Tiago Mendes perguntou com cautela. Voltando para o hotel, a paisagem noturna de Lisboa se desdobrava pela janela. Vamos comer fora. Eu não queria voltar para o quarto. As memórias da noite passada estavam muito vívidas lá. Ouvi dizer que há um bom restaurante perto do Parque Eduardo VII. Dizem que a vista noturna é famosa. Bom, vamos lá. Trocamos de táxi e subimos para o Parque Eduardo VII. Ao pôr do sol, toda a cidade de Lisboa estava tingida de um tom alaranjado. Mesmo olhando para a janela, minha mente estava complexa. Por que eu disse para não ir ao hotel? Poderíamos simplesmente descansar em nossos quartos. Mas eu sabia. Sozinha no quarto do hotel, ficaria ainda mais confusa. O restaurante tinha paredes de vidro. A vista noturna de Lisboa era visível de uma só vez pela janela. Os prédios cintilantes, os barcos ancorados no porto, era de tirar o fôlego. Aqui é realmente lindo, disse Tiago Mendes. Pela primeira vez, uma expressão de relaxamento surgiu em seu rosto. Sim, é verdade. Sentamos na janela. O garçom entregou o cardápio. Hesitei um pouco ao olhar a carta de vinhos. Devo beber? A noite passada veio à mente. Mas não era uma bebida forte. Um vinho tinto leve. Vamos tomar um vinho? Sim, ótimo. O vinho chegou. Um líquido cor de rubi foi derramado nas taças. Ele levantou a taça. Parabéns pelo sucesso da reunião de hoje. Sim. Graças a você, Tiago. O tilintar das taças. O aroma do vinho roçou minhas narinas. No início não dissemos nada. Apenas observamos a vista noturna, bebemos vinho, comemos a comida. Apenas o silêncio. Mas, estranhamente, não era tão constrangedor quanto na manhã anterior. Pelo contrário, até senti uma sensação de conforto. Tiago. Sim, diretora. Acho que me enganei muito sobre você nesta viagem. Ele fez uma expressão surpresa. Engano? Na empresa? Você parecia muito simples e sem graça. Sinceramente, eu não tinha muitas expectativas. Ele sorriu amargamente às minhas palavras. Eu sabia que a senhora me via assim. Me desculpe. Não, tudo bem. Eu também vivi assim. Ele tomou um gole de vinho e olhou pela janela. Eu vivi minha vida inteira sem chamar a atenção. Como filho mais velho de uma família pobre, não tive vida própria para mandar meus 2 irmãos para a faculdade. O mesmo aconteceu quando entrei na empresa. Apenas vivi honestamente, sem cometer erros. Era a primeira vez que ouvi essa história. Pude sentir a solidão em sua voz. Então, e namoros? Perguntei com cautela. Ele hesitou um pouco antes de responder. Nunca namorei. 41 anos. Sim. Sou motaiésolo. Minha mão parou instantaneamente, com a taça de vinho na mão. Sério? Sim. É embaraçoso, mas é verdade. Suas orelhas ficaram vermelhas. Quão corajoso um homem de 41 anos precisava ser para fazer tal confissão? Por quê? Você é bonito e trabalhador. Eu não consigo falar com mulheres. Não tinha confiança. Mesmo quando gostava de alguém, não tinha coragem de me aproximar. Ele olhou para mim. Mas, a noite passada, meu coração disparou. A noite passada foi a primeira vez na minha vida. A primeira vez que abracei alguém em 41 anos. Prendi a respiração. Eu fui a primeira mulher dele. Minha mente ficou em branco.
41 anos, essa longa vida sozinho. E sua primeira experiência foi comigo. Me desculpe. Se eu falo sobre isso, você se sente sobrecarregada, não é? Não, minha voz tremia. Quem deveria pedir desculpas sou eu. Ele levantou a cabeça. Eu sou uma mulher casada. Sua chefe. A noite passada não deveria ter acontecido. Mas a senhora também estava solitária, não estava, diretora? Suas palavras me deixaram sem palavras. Mesmo casada, a senhora não parecia feliz. Eu senti isso em seus olhos. Ele tinha visto. O vazio dentro de mim. Sim. Eu estava solitária. Eu também falei honestamente. 20 anos de casamento. Meu marido é um homem excelente. Mas há muito tempo, nos tornamos estranhos vivendo na mesma casa, sem conversas, sem nos olharmos. Bebi o vinho. Um sabor amargo que desceu pela minha garganta. Por isso, quando me aninhei em seus braços na noite passada, senti pela primeira vez em muito tempo que eu era uma mulher. Patrícia. De novo, aquele apelido. Meu nome. A senhora disse que a noite passada foi um erro, mas eu não me arrependo. O olhar dele era sério. Pela primeira vez na minha vida, eu desejei alguém. Não sei se é errado, mas naquele momento eu fui sincero. Não pude continuar a conversa. Algo dentro de mim estava se quebrando. Terminamos o jantar e pagamos a conta. Saímos do restaurante e pegamos um táxi. No caminho para o hotel, o carro estava em silêncio. Mas o silêncio era diferente. Não era constrangimento, mas uma tensão pesada. Chegamos ao lobby do hotel. Pressionei o botão do elevador. A porta se abriu e entramos. A mão dele, ao pressionar o botão do 32º andar, tremia. O elevador subiu. A cada andar, meu coração também acelerava. 10 grau, 15 grau, 20 grau. Perto de mim, sua respiração podia ser ouvida. Estava ficando mais ofegante. 25 grau, 28 grau, 30 grau. Minha mão tremia. Agarrei minha bolsa com força. Ding! O 32º andar. A porta se abriu. Saímos para o corredor. Apenas o som suave de nossos passos, faltavam cerca de 10 metros para a suíte. Aqueles 10 metros pareciam uma eternidade. O som do cartão-chave sendo retirado. A porta se abriu. Acendi a luz. A sala de estar foi iluminada. Diretora, ele disse por trás. Eu não me virei. Entre. Eu tranco a porta. Mas eu não me movi. Fiquei parada no meio da sala. O som da porta sendo trancada. Seus passos se aproximaram. A senhora disse que foi por causa do álcool ontem. Sua voz veio de trás. Mas hoje eu quase não bebi. Meu ombro tremeu. Mesmo agora, diga-me para ir. Então irei para o meu quarto. Mas eu não respondi. Lentamente, virei meu corpo. E o encarei. Seus olhos tremiam, mas eram cheios de súplica. Desta vez, não podemos usar a desculpa do erro, eu disse. Eu sei, ele respondeu. Ele deu um passo à frente. Mesmo assim está tudo bem? Minha mão se moveu. Peguei sua gravata, não sei, mas eu o puxei para perto. Hoje, não diga nada. Seus braços envolveram minha cintura. Desta vez, não foi um acidente, nem uma confusão, nem um erro. Nós dois sabíamos o que isso significava. Nossos lábios se encontraram. A segunda noite começou. Não havia mais hesitação. Seus lábios não se afastaram dos meus. Com cuidado, mas com fervor. Minhas mãos subiram pelos seus ombros até sua nuca. Patrícia. Ele sussurrou meu nome. Sua respiração estava quente. Meu blazer foi tirado. O dele também. O som das roupas caindo no chão. Desta vez, foi diferente. Não tão apressado quanto na noite anterior. Sentindo um ao outro lentamente. A mão dele desabotoou minha blusa, um por um. Cada vez que as pontas de seus dedos trêmulos tocavam minha pele, um arrepio me percorria. Você está tremendo! Eu sussurrei. Ele riu, como se pedisse desculpas. Estou nervoso. Desculpe. Não há nada para se desculpar. Pelo contrário, foi bom. Senti sua inexperiência, sua sinceridade. Entramos no quarto, o mesmo lugar onde estivemos juntos na noite passada. Os lençóis estavam arrumados, mas as memórias permaneciam. Ele me deitou na cama, com cuidado, como se estivesse manuseando algo frágil. Seu olhar, enquanto me observava de cima, misturava desejo e reverência. Você tem certeza? Ele perguntou novamente.
como uma última confirmação. Eu puxei a camisa dele. Não diga nada. Apenas fique comigo. Sua camisa foi retirada. Seu corpo, que eu via pela primeira vez, era mais firme do que eu esperava. Peito e ombros musculosos. Ele havia dito que se exercitava todas as manhãs. Minhas mãos tocaram seu peito, meu coração batia descontroladamente. Você também está tremendo. Sim. Não consigo acreditar. No quê? Que isso não é um sonho. Sua mão acariciou minha bochecha. Estava quente. Que eu estou abraçando você, Patrícia. Naquele instante, algo explodiu dentro de mim. Sentimentos que eu havia esquecido por 20 anos, as sensações de uma mulher, a sensação de ser desejada e tratada com carinho por alguém. Nossos lábios se encontraram novamente. Desta vez, mais profundamente. Suas mãos exploraram meu corpo. Lentamente, com cuidado, como se tocasse pela primeira vez. E de fato era. A primeira vez em 41 anos. Minhas mãos também desceram pelas costas dele, seguindo a linha dos músculos. Ele estremeceu. Patrícia, não me solte. Eu o abracei com força. O tempo parecia ter parado. A noite de Lisboa, o quarto no 32º andar, as luzes da cidade que filtravam pelas cortinas. Era o nosso mundo. Seus lábios desceram pelo meu pescoço. Cada momento fluía lentamente. Fechei os olhos. Eu queria sentir. Este momento, esta sensação, este tremor, sentimentos que eu não tinha há muito tempo, ou talvez nunca. Não culpa, mas libertação. Não a esposa do meu marido, nem a diretora, mas apenas uma mulher. Você é linda, ele sussurrou. 56 anos? Que bobagem. É verdade. Você é a mulher mais linda que já vi, ou melhor, a única mulher que já vi. Suas palavras me fizeram rir, mas ao mesmo tempo meu coração doeu. Este homem realmente me deseja. Pele e pele se tocaram. O calor do corpo foi transmitido. Sua respiração, a minha, se misturaram. No momento em que nos tornamos um, prendemos a respiração simultaneamente e descemos lentamente. De volta à realidade. Ele deitou ao meu lado. Ofegante. Eu também. Olhamos para o teto. O ventilador girava lentamente. Me desculpe, ele disse. Pelo quê? Por ser desajeitado, eu ri. Você acha que ser desajeitado foi ruim? Não, nem um pouco. Virei a cabeça e olhei para ele. Ele também estava me olhando. Pelo contrário, foi bom. Senti sua sinceridade. Seus olhos estavam úmidos. Embora ele não estivesse chorando, eu via que ele estava transbordando de emoção. Obrigada. Pelo quê? Por me aceitar assim. Meu peito apertou. Uma pessoa que viveu sozinha por 41 anos. Uma pessoa que não sabia como amar ou ser amado. Eu acariciei sua cabeça. Eu também agradeço. A mim? Sim. Por me fazer sentir como uma mulher novamente. Ficamos deitados em silêncio por um tempo. A mão dele segurou a minha, com força. Isso é apenas um erro passageiro, eu disse. Eu sei. Quando a viagem de negócios acabar, teremos que voltar a ser chefe e subordinado. Eu sei. Mesmo assim, não me arrependo. Ele apertou minha mão com mais força. Nem por um segundo. Porque este é o momento mais feliz da minha vida. Eu não pude responder. Senti que ia chorar. O amanhecer se aproximava. Adormecemos abraçados. Mesmo sabendo que teríamos que voltar à realidade amanhã, naquela noite, eu só queria ficar assim. Chegamos ao aeroporto de Guarulhos no sábado à tarde. A sensação era diferente da partida. Foram apenas 3 dias e 4 noites, mas tudo havia mudado. Diretora, tenha uma boa volta para casa, disse Tiago Mendes. No lobby do aeroporto, apertamos as mãos. Um aperto de mão oficial, profissional, mas no momento em que segurei sua mão, as noites em Lisboa vieram à mente. O calor dele, o tremor dele, a respiração dele. Nos vemos na segunda-feira. Sim. Seguimos em direções opostas. Não olhamos para trás. Sentíamos que desabaríamos se o fizéssemos. Cheguei em casa. Ao abrir a porta, senti um cheiro familiar. A casa onde vivi por 20 anos. Meu marido saiu da sala. Como sempre, perguntou sobre a viagem de negócios com naturalidade e eu respondi vagamente. Ele voltou para o escritório. A conversa terminou ali. Entrei no quarto, larguei a mala e me sentei no chão. O que eu fiz? De repente, a culpa me atingiu.
Um peso que eu não sentia em Lisboa me esmagava agora que eu estava de volta. Tomei um banho. Joguei água quente por todo o corpo, tentando apagar os vestígios dele. Mas não se apagava. Não do corpo, mas da memória. Olhei-me no espelho. 56 anos, mulher casada, mãe de 2 filhos. Mas meu rosto no espelho, estranhamente, parecia vibrante. O fim de semana passou. Jantei com meu marido e passamos um tempo separados. Foi como sempre. Mas dentro de mim, era diferente. Meu marido disse: "Parece que seu semblante está mais leve ultimamente, como se estivesse mais honesta." Naquele instante, meu coração deu um pulo. Será que ele descobriu? Mas meu marido apenas sorriu e abriu o jornal. Chegou a manhã de segunda-feira. Às 10 da manhã, havia uma reunião para relatar os resultados da viagem a Portugal. Era uma ocasião importante, com a presença do CEO. Eu e Tiago Mendes fizemos a apresentação lado a lado. As condições do investimento, o status do contrato, o cronograma futuro, tudo estava indo bem. "Vocês dois fizeram um excelente trabalho", disse o CEO com um sorriso satisfeito. "Especialmente este contrato será um ponto de virada importante para a nossa empresa." Diretora Patrícia: "Tiago, excelente." O som de aplausos ecoou na sala de reunião. Os executivos nos parabenizaram. Olhei discretamente para Tiago Mendes, parado ao meu lado. Ele também estava me olhando. Por um breve momento, nossos olhares se encontraram e logo se desviaram. A reunião terminou e as pessoas saíram. Eu me movi lentamente, organizando os materiais. Tiago Mendes também. Ambos sabíamos que precisávamos conversar. A sala de reunião estava vazia. A porta se fechou pela última vez. Tiago: "Sim, diretora. Poderia me encontrar no carro? Acho que precisamos conversar." Ele hesitou por um momento e depois assentiu. Descemos para o estacionamento subterrâneo e entrei no meu carro. Um sedã preto. Liguei o motor, mas não saí. Apenas fiquei sentada. O silêncio pairou. Apenas o som baixo do motor. "O que aconteceu em Lisboa?" Eu fui a primeira a falar. Foi uma boa lembrança. Ele virou a cabeça e olhou para mim. Eu estava olhando para frente, segurando o volante. "Mas aqui é São Paulo. É a nossa rotina." "Eu sei." Sua voz estava baixa. "Eu também sei disso. A senhora é casada e eu sou um subordinado. Isso não deveria ter acontecido." Minhas mãos apertaram o volante. "Me desculpe, eu errei. Sinto que te usei." "Não," ele disse com firmeza. "Não acho que fui usado. Eu também queria." Do lado de fora do carro, outros carros passavam. Pessoas caminhavam. A vida cotidiana seguia seu curso. Tiago, ou melhor, Zeca. Pela primeira vez, chamei-o pelo apelido que parecia tão natural. "Para ser honesta, eu comecei a gostar de você." Sua respiração ficou mais ofegante. "Você, que viveu sozinho por 41 anos. Você, que era inexperiente, mas sincero. Eu gostei de você, que me tratou como uma mulher. Senti que ia chorar, mas aguentei. Mas nós terminamos aqui. Temos que terminar." "Sim." Sua resposta foi baixa. Eu também sabia. Desde que estávamos em Lisboa. Ele olhou pela janela. "Mesmo assim, não me arrependo. Foi o período mais feliz da minha vida." Meu peito apertou. "Eu também não me arrependo. Graças a você, senti que estava viva novamente." Recuperei sentimentos que havia esquecido por 20 anos. Tirei as mãos do volante. Segurei as mãos dele. "Pela última vez. Obrigada. De verdade. Sou eu quem agradece. Nunca vou esquecer." Ficamos de mãos dadas por um tempo, em silêncio, e depois nos soltamos. "Agora, vamos voltar aos nossos lugares", eu disse. "Diretora, que a senhora viva bem com seu marido, no lugar onde deve estar. Zeca, encontre alguém bom também, seja a gerente do financeiro ou outra pessoa. Agora você pode fazer isso. Você não precisa mais tremer na frente de uma mulher." Ele sorriu amargamente. "Você me deu confiança. Você é uma pessoa atraente o suficiente. Só não sabia disso." Saí do carro, fechei a porta e nos encaramos. Com o carro entre nós, nos vemos na empresa. "Sim." Então ele se virou e caminhou, em direção ao elevador. Sua silhueta ficava cada vez mais distante. Eu fiquei ali, observando-o, até a porta do elevador se fechar, e entrei no carro novamente.
Apoiei a testa no volante. Chorei. As lágrimas que eu havia segurado jorraram. É o certo a fazer? Voltar para nossos respectivos lugares? A escolha de um adulto. Uma decisão realista. Mas por que dói tanto? Chorei por muito tempo, sozinha no carro, no estacionamento subterrâneo, sem que ninguém soubesse. E depois limpei o rosto. Refiz a maquiagem. Tentei sorrir para o espelho. Está tudo bem. Começando de novo agora. Liguei o motor e saí do estacionamento. Naquela noite, jantei com meu marido. Como sempre, ele falou sobre a viagem à Bahia, e eu assenti. Eu sou a pessoa que sempre esteve aqui. Deitada na cama, olhei para o teto. Meu marido dormia ao meu lado. Lisboa havia terminado. Voltamos às nossas rotinas. Isso era suficiente. Tinha que ser. Mas será que realmente acabou? Quando essa dor que reside em um canto do meu coração vai desaparecer? 2 semanas se passaram. Eu cruzava com Tiago Mendes na empresa, nos corredores, nos elevadores, nas salas de reunião. Nos cumprimentávamos formalmente. Diretora. E era só isso, mas não era fácil. Cada vez que via suas costas, cada vez que ouvia sua voz, as noites de Lisboa vinham à tona. O calor dele, o tremor dele, a súplica dele. Preciso esquecer. Já acabou. Eu me prometia isso todos os dias, deitada na cama. A relação com meu marido melhorou um pouco. Fizemos uma viagem à Bahia de 2 dias e 3 noites. Vimos o mar, comemos coisas gostosas. Meu marido se esforçou. Eu também. Mas eu sabia. A barreira entre nós ainda existia. Apenas decidi aceitá-la agora. 20 anos de casamento, essa era a realidade. Era uma sexta-feira à tarde. Minha secretária ligou. Diretora, o senhor Tiago Mendes solicitou uma reunião. Quando a senhora teria tempo? Meu coração disparou. Por quê? Ele disse que é uma consulta pessoal. Uma consulta pessoal. Significava que não era sobre trabalho. Mande-o entrar às 5. Certo. Desliguei o telefone e fiquei sentada, atordoada, por um bom tempo. Por que ele quer me ver de novo? Por 2 semanas. Mantivemos distância. Nos despedimos no carro. Dissemos que havia acabado. Mas por que de novo? 5 horas. Ouvi uma batida na porta. Entre. A porta se abriu. Tiago Mendes entrou. Ele estava diferente do normal. Seu cabelo havia mudado e ele usava óculos novos. Parecia um pouco mais elegante. Sente-se. Obrigado. Ele se sentou. Um breve silêncio pairou. O que houve? Eu perguntei primeiro. O mais calmamente possível. Diretora. Ele olhou diretamente para mim. Um olhar diferente de 2 semanas atrás. Não havia hesitação. Comecei a namorar. Naquele instante, prendi a respiração. O quê? Uma colega da equipe financeira. Uma pessoa que sempre demonstrou interesse em mim. Tive coragem e falei com ela primeiro. Minhas mãos tremeram. As mãos sobre a mesa. Ah, que bom. Eu forcei um sorriso. Graças à senhora, diretora. Por quê? O que eu fiz? A senhora me deu confiança. Disse que eu era uma pessoa atraente o suficiente e que não precisava tremer na frente de uma mulher. Meu coração doeu com suas palavras. Então eu tentei me aproximar primeiro. E não foi tão difícil quanto eu pensava. Que bom. Sim. Por isso vim agradecer. Agradecer. Era só isso? Mas ele continuou. Sabe o que é estranho? O quê? Ela é uma boa pessoa, claro. Bonita, alegre e me trata bem. Mas eu continuo pensando na senhora. Meu coração começou a bater novamente. Zeca. Mesmo em um encontro, mesmo de mãos dadas, continuo pensando. Naquelas noites em Lisboa, no calor da senhora, na sua voz. Chega, eu o interrompi. Nós terminamos, não foi? Nos despedimos no carro. Eu sei, mas não consigo. Não consigo esquecer. Ele se levantou, pôs as mãos na mesa e olhou para mim. A senhora também não pensa em mim? Não. Era uma mentira. E ele sabia disso também. É mentira. Zeca, sente-se. Não podemos fazer isso. Por que não? A senhora também sabe que somos impossíveis. Eu sou casada. Você é meu subordinado. 15 anos de diferença de idade. Que importância isso tem? A voz dele tremia. Eu nunca tive. Em 41 anos, pela primeira vez, eu desejei alguém, abracei alguém,
Amei alguém. E essa pessoa foi a senhora, diretora. Amor. Minha voz estremeceu com aquela palavra. Sim, é amor. Um sentimento que eu nem sabia que existia. Mas agora eu sei. Isso é amor. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não podemos. Não podemos. Por quê? Eu tenho coisas para proteger. 20 anos de casamento, 2 filhos, minha posição social, não posso jogar tudo fora. Então a senhora é feliz, diretora? Eu não pude responder àquela pergunta. Você não é feliz, não é? No carro, a senhora disse que recuperou sentimentos que havia esquecido por 20 anos, que se sentiu viva novamente. Mesmo assim, isso é temporário. Foi apenas um desvio em um lugar especial como Lisboa. Se foi apenas um desvio, por que eu ainda sinto tanta dor? Ele se sentou, cobriu o rosto com as mãos. Me desculpe. Eu cruzei a linha. Eu também chorei. Não conseguia mais segurar. Eu também sinto muito. Sinto que só te machuquei. Um silêncio prolongado pairou. Nenhum de nós conseguia falar. Diretora. Ele levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Pode me encontrar só mais uma vez? O quê? Eu quero uma despedida de verdade. Não no carro, mas frente a frente. Quero dizer o que sinto de verdade. Meu coração parecia rasgar. Acho que isso seria ainda mais difícil. Mesmo assim, não consigo terminar assim, sem poder expressar meus sentimentos. Eu hesitei por um longo tempo. Quando? Amanhã? Sábado? Você está livre? Meu marido. Minta. Diga que é trabalho da empresa. Mais uma mentira. Mais um segredo. Mais uma traição. Mas eu também sabia que se não terminasse de forma adequada, me arrependeria para sempre. Às 3 da tarde, no Parque do Ibirapuera. Obrigado. Ele se levantou. Caminhou em direção à porta e parou. Diretora. Ou melhor, Patrícia. Por favor, venha amanhã. A porta se fechou. Eu desabei na mesa. As lágrimas jorraram. Por que isso está acontecendo? Por que estou fazendo essas escolhas? Mas já era tarde. Amanhã eu o encontraria. Para uma última despedida. Ou para um novo começo. Eu não sabia. Sábado, 3 da tarde. No Parque do Ibirapuera, eu estava sentada em um banco. O lago corria e as pessoas passavam de bicicleta. Uma cena de fim de semana comum. Eu disse ao meu marido que era um trabalho urgente da empresa. Mais uma mentira. A culpa me atingiu, mas me consolei dizendo que hoje seria realmente a última vez. Patrícia. A voz veio de trás. Virei-me. Tiago Mendes estava parado ali. Calça jeans e um suéter. Não o terno que eu via na empresa. Apenas um homem comum. Você veio. Sim. Sente-se. Ele sentou ao meu lado. Olhamos para o lago. Por um tempo, não dissemos nada. O vento soprou. Meu cabelo voou. Ele estendeu a mão e parou. Diga, eu fui a primeira a falar. Você disse que tinha algo para me dizer. Sim. Ele respirou fundo. Vou pedir demissão da empresa. O quê? Recebi uma proposta de emprego em outro lugar. As condições são melhores. Vou aceitar. Meu coração afundou. Por quê? Você trabalhou lá por 12 anos. Porque você está lá, Patrícia. Ele olhou para mim. Todos os dias nos corredores, nas reuniões, e ter que fingir que não sinto nada é muito difícil. Para mim também, eu disse honestamente. Por isso decidi ir embora. Para você ficar confortável e para eu poder começar de novo. O vento soprou novamente. As folhas caíram. Zeca, eu o chamei pelo apelido. Me desculpe. Realmente me desculpe. Por que você está pedindo desculpas? Sinto que estraguei sua vida. Fiz você deixar a empresa onde trabalhou por 12 anos. Você não estragou. Ele balançou a cabeça. Pelo contrário, você me fez viver. Vivi como um morto por 41 anos e graças a você, Patrícia, senti que estava vivo. Você me fez conhecer o amor. O que é desejar alguém, o que é abraçar alguém, você me ensinou tudo isso. Senti que ia chorar. Mesmo assim terminamos aqui. Você também sabe. Eu sei. Ele sorriu tristemente. Eu sabia desde o início, desde que estávamos em Lisboa, que esta não era a nossa realidade, que era um tempo especial. Ele olhou para o céu. Mas agora, eu realmente vou te deixar ir. Patrícia. Ele pegou minha mão, pela última vez.
Seja feliz. Com seu marido, no lugar onde você deve estar. Zeca, encontre uma boa pessoa também. Seja a colega da equipe financeira ou outra pessoa. Agora, você pode fazer isso. Você não precisa mais tremer na frente de uma mulher. Sim. Eu vou tentar. Nós soltamos as mãos. O lago continuava a correr, sem parar. O tempo também passaria assim. Agora, acho que preciso ir, eu disse. Ele também se levantou. Posso perguntar só mais uma coisa? Pela última vez? O quê? Você se arrepende? Daquelas noites em Lisboa? Pensei por um longo tempo. E lentamente balancei a cabeça. Não. Não me arrependo. Graças a você, senti que era uma mulher novamente. Recuperei sentimentos que havia esquecido por 20 anos. Eu também não me arrependo. Vou lembrar para sempre. Nos encaramos. Pela última vez. Fique bem, Zeca. Você também, Patrícia. Virei-me e caminhei. Não olhei para trás. Senti que desabaria se o fizesse. 3 meses se passaram. Tiago Mendes realmente deixou a empresa. Ouvi dizer que ele foi para uma empresa estrangeira. Não o encontrava mais nos corredores. Tentei recuperar meu relacionamento com meu marido. Aumentar as conversas, passar mais tempo juntos. Não era fácil, mas éramos pessoas que viveram juntos por 20 anos. Um dia, meu marido disse: "Parece que você mudou ultimamente. Como se estivesse mais honesta." É? Sim. Antes, você sempre tentava ser perfeita. Mas agora mostra um lado mais vulnerável. E isso é melhor. Fiquei um pouco surpresa com as palavras dele. A experiência em Lisboa deve ter me mudado. Eu também vou me esforçar para o nosso relacionamento. Eu também. Meu marido segurou minha mão. Pela primeira vez em 20 anos, senti que ele segurava minha mão com sinceridade. Não era perfeito. O tédio ainda permanecia, e a paixão de antes não voltou. Mas eu sabia que isso também era uma forma de amor. Na empresa, o projeto de Portugal estava progredindo com sucesso. Recebi uma proposta de promoção, mas recusei. Decidi fazer o que podia na minha posição atual. Era um dia de inverno. Eu estava comprando café em uma cafeteria, quando a silhueta de um homem à minha frente me pareceu familiar. A altura, o físico, o cabelo. Será? Ele se virou, era Tiago Mendes. Ao lado dele estava uma mulher. Bonita e alegre, parecia ser a colega da equipe financeira. Ela segurava o braço dele e ria. Ele também me viu. Nossos olhos se encontraram por um instante. Ele sorriu. Parecia tranquilo e feliz. Eu também sorri, assentindo com a cabeça. Nos cumprimentamos assim, em silêncio, e passamos um pelo outro. Saí da cafeteria e caminhei pela rua. O vento de inverno estava frio, mas meu coração estava quente. Ele está bem. Que bom. Os 3 dias e 4 noites em Lisboa. Foi o período mais curto, mas mais intenso da minha vida. Foi uma escolha errada ou um desvio necessário? Não sei ao certo. Mas uma coisa é certa. Aquele tempo me mudou. Me fez viver novamente. Eu, que vivia como uma morta, e deu a Tiago Mendes um novo começo. Estamos seguindo nossos próprios caminhos, em direções diferentes. Mas graças a esse breve cruzamento, nos tornamos pessoas melhores. Talvez isso seja suficiente, não é? No caminho para casa, liguei para meu marido. Amor, eu vou chegar cedo hoje à noite. Quer assistir a um filme juntos? Ótimo. Estarei esperando. Desliguei o telefone e sorri. Lisboa agora é uma lembrança, linda, dolorosa e preciosa. Mas uma lembrança é apenas uma lembrança. Eu preciso viver o agora.